13 milhões de desempregados é um número significativo dentro da população brasileira, dentro de um estado. Mas o trabalho é curioso, porque muitas vezes a gente vai a um feriado e a gente não sabe o motivo pelo qual existe esse feriado. Então eu queria compartilhar algumas coisas, alguns pensamentos sobre o trabalho. 1º de maio, então é o Dia do Trabalhador. E como um dia especial, um dia de feriado, também teve suas manifestações e suas lutas. Por isso, 1º de maio. Principalmente no Brasil, que foi decorrente a um Estado novo, que nós chamamos de Estado Novo. Mas o dia 1º de maio começou, na realidade, em Chicago. E depois, então, nós tivemos no Brasil. Foi nos Estados Unidos, no século XIX, em que a questão da Revolução Industrial, onde a jornada de trabalho era de 12 horas por dia. E sem segurança, com ambientes precários. Então fizeram uma manifestação e que durou alguns dias, tanto o 1º até o dia 4. Essa foi a primeira manifestação grande que se deu em Chicago, nos Estados Unidos. E o que aconteceu nessa época, nessa manifestação, foi terrível, porque muitas pessoas acabaram presas e mortas nessa manifestação. Tanto soldados, policiais, quanto pessoas do povo. E nessa ocasião, jogaram uma bomba. E várias pessoas foram mortas por causa da explosão dessa bomba. Logo depois disso, na França, houve também, por causa desse incidente, em 1919, houve então a comemoração do 1º de maio, o Dia do Trabalhador. E isso também se deu na Rússia, em 1920. Então perceba, estamos comemorando o Dia do Trabalho por causa das manifestações de condições de trabalho em que várias pessoas foram mortas aí no século XX. E comemorando, então, através do século XIX e século XX, que foi a formação do... Brevemente isso aqui, para nós entendermos a relação. Há algumas Bíblias, em algumas versões, colocam em Gênesis 3, versículo 17, a questão do trabalho. E Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, fala sobre o castigo, uma penalidade para o homem e para a mulher. Ora, nós conhecemos a história. Adão, Eva, o paraíso. Adão, então, tem Eva, Adão adormece, Deus pega da costela de Adão e forma Eva, e formam um casal no paraíso. Eva, então, se afasta de Adão, vai até a árvore da ciência do bem e do mal, e come do seu fruto. E a serpente está lá, Satanás incorporou a serpente e seduziu Eva. E Eva, então, comeu o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Deu a Adão, e Adão come. E isso foi uma penalidade, porque Deus tinha dito para o casal não comerem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Eles foram e comeram. Através disso, o cristianismo, dentro de uma tradição hebraico-cristã, acredita que o pecado, então, adentrou no Gênesis, do casal, e constituiu, então, a geração genealógica de pecado. A formação do pecado começa a partir daí. E Deus, então, olha para Adão, olha para Eva, e coloca uma punição. E qual é a punição, tanto para Adão quanto para Eva?
a Adão, ele diz: trabalho. Você, a partir de agora, você vai comer, vai viver através do trabalho de cada dia, o suor do teu corpo. Eva, a partir de agora, você vai ter o trabalho de parto, vai ter suas dores ao parir. Serpente, você vai se rastejar sobre o seu ventre e vai ser perseguida pelos homens. Então, percebam que o trabalho começou com um sentido, na realidade, de uma grande punição. O detalhe é que podemos mencionar é que antes do pecado, Adão e Eva também trabalhavam. Eles não ficavam sem trabalho. Por exemplo, Deus deu a responsabilidade a Adão de colocar nomes a todos os seres, a cuidar do paraíso. Havia o trabalho. Então, eu vou fazer uma reinterpretação aqui nesse sentido com vocês. Eu poderia dizer, dentro da concepção de trabalho e emprego, que antes do pecado, poderíamos dizer que era trabalho. E depois do pecado, poderíamos dizer que é emprego. E a nossa reflexão de hoje vai ser baseada exatamente no valor etimológico da palavra trabalho e emprego. Já que eu estou reinterpretando esse contexto entre trabalho e emprego antes do pecado e depois do pecado. Independente da situação, através da relação histórica de Adão e Eva. Então, o termo trabalho, constituído na história, vem do latim. E é instrumento de tortura. E é curioso nós conversarmos sobre isso, porque esse instrumento de tortura romano, ele tem 3 estacas cravadas no chão. E essas 3 estacas significam tri, 3 e palos, pau. Então, tripalos, que se tornou, então, depois a palavra trabalho. Então, o trabalho, na época de Roma, em latim, era objeto de tortura. Era uma punição para aqueles que desafiavam as regras e normas instituídas no Império Romano. E como pode entender, então, o trabalho na relação da antiguidade? Porque houve um processo todo deste trabalho. E Aristóteles, ele tem uma expressão que nós apreciamos muito, que fala: todos aqueles que nada têm de melhor para nos oferecer que o uso do seu corpo nos seus membros são condenados à sua natureza e à sua escravidão. Ora, Aristóteles estava comparando a relação do corpo e do trabalho na Grécia. Na cultura grega, o trabalho era feito, na maioria das vezes, pelos escravos. Porque o que mencionava, o que era de mais significativo na época, Damásio fala de ócio contemplativo. O que é ócio contemplativo? É o tempo em que nós temos vago para meditarmos, para pensarmos. Mas não é um ócio, não é somente o ócio, o vazio, o não fazer nada por não fazer nada. Eles acreditavam que os grandes intelectuais, os grandes sábios, os grandes políticos deveriam ter o ócio contemplativo. É um momento à parte para que você pudesse racionalmente entender a relação do Estado e propagar o trabalho no Estado. Ora, isso diverge do trabalho dos escravos, que precisavam ter uma mão de obra especializada, ou uma mão de obra
para que o Estado pudesse ter a sua permanência. Mas quem poderia organizar esse trabalho era o intelectual, era aquele que tinha o que foi chamado então de ócio contemplativo. Domênico, ele cita esse ócio contemplativo como algo prioritário, que nós deveríamos ter também. Esse é um grande problema no mundo contemporâneo, porque nós não temos esse ócio contemplativo. Nós não temos tempo para pensarmos na nossa vida, nas nossas circunstâncias. Então ficamos à mercê de um consumo exacerbado. Isso é um grande problema no mundo contemporâneo, porque não temos tempo para pensar. E quando não temos tempo para pensar, nós não refletimos. Não refletimos nas nossas vidas. E se nós não refletimos nas nossas existências, automaticamente nós somos marionetes de um sistema altamente capitalista. Então, para nos libertarmos dessa manipulação, é necessário, muitas vezes, nós compreendermos esse ócio contemplativo. Percebam que, muitas vezes, para nós conseguirmos o bem de consumo desejado, nós temos que trabalhar mais. Trabalhando mais, nós temos menos tempo para pensar. Mais seremos escravos dos objetos que queremos consumir. Um exemplo típico disso. Antigamente era ferro a carvão. Não sei se os ouvintes, os internautas, já tiveram a experiência, os ouvintes aqui, os nossos alunos, tiveram já a experiência de ver ferro a carvão. Um ferro mesmo, de ferro, abre aquela tampa, coloca carvão quente e você passa a roupa. Um peso terrível aquilo. E aquele carvão fica com brasas e ele pula, tinha que tomar muito cuidado, porque às vezes fica os farelos do carvão. O tempo passou, veio o ferro elétrico. E o do ferro elétrico, o ferro a vapor. E agora nós podemos passar roupa com só o vapor, porque alguns aparelhos colocam apenas o vapor para nós passarmos roupa. Qual era a promessa? Que a qualidade de vida ia ser melhor. Qual era a promessa? De que quem passasse a roupa, seja o homem ou a mulher, teria mais tempo para se dedicar ao ócio. Então, o tempo que eu passava roupa com o ferro a carvão era um tempo muito grande e me cansava, e cansavam as pessoas. Agora, o ferro a vapor tem a tendência de ser mais leve, mais rápido, para que sobre tempo para fazer as coisas que mais nos interessam. Aí vem um problema muito sério. Só que o preço do ferro a carvão e o preço do ferro a vapor, há uma diferença enorme. E para eu adquirir o ferro a vapor, eu tenho que trabalhar mais. Consequentemente, o meu ócio contemplativo, ele vai ficar automaticamente degenerado, prejudicado. Então, porque eu vou precisar de mais horas de trabalho para poder pagar o ferro a vapor. Então, percebam como no marasmo de uma sociedade contemporânea, muitas vezes nós perdemos a noção do nosso próprio eu, diante daquilo que querem que eu seja, não aquilo que realmente eu sou. A reflexão que eu quero fazer hoje com vocês é baseado nisso. Até que ponto o trabalho, emprego, faz com que eu perca as minhas identidades? Até que ponto a utilização do mercado exacerbado faz com que eu tenha que trabalhar mais e me potencialize como escravo dos produtos que o comércio lança diariamente? Então, se nós falarmos sobre economia de mercado, nós vamos entender esses pormenores, até que ponto eu sou liberto ou até que ponto eu sou escravo.
E o homem vende sua força de trabalho. E é isso que diz Marx. Nós temos uma força, uma energia, como dizia Aristóteles, uma potência. Essa potência, no mercado, se utiliza como trabalho. Então eu utilizo essa energia, eu utilizo essa potência para servir o outro, para que o outro possa ganhar dinheiro com a minha força de trabalho. Essa é a lógica de um trabalho numa sociedade contemporânea. Então, o trabalho, muitas vezes, torna o trabalhador um ser alienado. E por que o trabalhador se torna alienado? Porque ele não tem noção da força de trabalho que ele tem. Ele não tem noção de que o trabalho, a força de trabalho, faz com que o empregador fique rico. E muitas vezes o empregador não trabalha tanto quanto o trabalhador, e o trabalhador, não constituindo, não tendo consciência da sua força de trabalho, se torna alienado diante do ganha-pão de cada dia e do mês a mês. Então, a relação do o trabalhador não é dono dos meios de produção. E é isso que Marx chama de lucro e mais-valia. Marx, ele tem uma teoria chamada mais-valia absoluta, mais-valia relativa. E o que é essa relação do mais-valia? É o expediente de trabalho, é o excesso de trabalho, tanto em relação à substituição de máquinas, quanto o aumento de horas extras para trabalho. É isso que ele chama de mais-valia. E que, por sinal, esse trabalho extra do trabalhador não é compensado monetariamente. Então, o trabalhador tem que andar a segunda milha, vestir a camisa, mas na realidade não é pago por isso. Então ele se torna alienado do seu próprio trabalho. Vinícius de Moraes tem uma poesia que eu aprecio muito, Operário em Construção, e ele fala exatamente sobre isso. O operário que não tinha consciência do trabalho que fazia, da construção que fazia. E de repente, na hora da alimentação, ele olhando tudo à sua volta, ele percebe que tudo que está ao seu redor foi fruto do seu trabalho, fruto de um operário em construção. O garfo, a faca, a colher, o prato, a casa. Aliás, as mansões, as grandes casas, tudo isso feito por um operário em construção. Quando nos tornamos conscientes da força de trabalho que temos. Então, na realidade, quando a gente fala em sistemas econômicos, falamos que há uma dominação plena na relação entre trabalhador, empregado e empregador. No século XVII, Pascal inventa a primeira máquina de calcular. Torricelli constrói o primeiro barômetro. Descartes, na época moderna, na filosofia moderna, ele explica o comportamento dos animais como se fossem máquinas. Para Kant, o homem é voltado unicamente para o trabalho. A ociosidade pode ser um grande tormento para o homem quando ele se torna consciente do seu próprio trabalho. Para Foucault, já na nossa contemporaneidade, no século XX, a humanidade só trabalha perante a ameaça de morte. Para Foucault. E Foucault entende que a ameaça de morte é da seguinte forma: eu trabalho porque eu preciso comer. Se eu não trabalho, eu não como. Se eu não trabalho, eu não bebo. Se eu não trabalho, eu não visto. E vem o inverno. E vem as temperaturas. E eu preciso de roupa. Então o meu trabalho está atrelado
a questão da ameaça de morte. Percebem? Essa é a dicotomia. Esse é o pensamento desse trabalho que começou então em Roma como tortura. Então, o meu trabalho, muitas vezes numa sociedade que é voltado ao lucro, não entende o trabalho como algo prazeroso. Eu não trabalho para edificar o ser humano, eu trabalho diante de uma ameaça de morte. Pelo menos isso para Foucault. Para Marx, a força de trabalho é uma mercadoria. E como que a gente pode entender isso? Cada roupa que nós vestimos, a roupa que nós usamos, ela tem uma força de trabalho. Para existir o botão, o tecido, para existir a costura, precisou de uma força de trabalho. Então, cada produto que nós temos, cada um tem uma força de trabalho. Cada mercadoria contém uma força de trabalho. E essa força de trabalho tem um preço. Por isso que o trabalhador tem o seu preço diante da força de trabalho. Pode ser por hora, pode ser por dia, pode ser por mês, mas ele é quantificado em torno de horas de trabalho. Então é a força de trabalho que se prefigura na mercadoria. A gente vai comprar algum objeto. Essa compra, esse dinheiro que eu compro esse objeto, já está incluso a força de trabalho para chegar até a mão do consumidor. Então, cada produto nosso, cada mercadoria tem força de trabalho. E diante disso, surge o mercado consumidor. E aí vem a questão da realização. E eu queria começar esse tópico, falando com vocês da relação de trabalho, com uma pergunta. É possível alcançar a realização na sociedade consumindo? Porque, vejam, o consumo está atrelado à força de trabalho. A força de trabalho está atrelado à minha sobrevivência. Essa sobrevivência está atrelado a comer e a beber e a vestir. Então está atrelado a coisas básicas na vida. Moradia, segurança, transporte, alimentação, básicos na vida. Então, até que ponto o consumo faz com que eu me afaste do potencial da força de trabalho que tenho? Essa é uma pergunta-chave. Porque é comum a gente também utilizar, já que somos consumistas, temos que consumir. E a força de trabalho está no produto, na mercadoria, mas eu também posso me alienar dentro da força de trabalho. E como que eu me alieno na força de trabalho? É comum nós ouvirmos que o que é vencer na vida. É comum nós ouvirmos que vencer na vida é receber um bom salário. É comum nós ouvirmos que para vencer na vida você precisa ter um bom carro. É comum nós ouvirmos que para vencer, você está vencendo na vida se você tem boas roupas, roupas de marca. Aí a pergunta é, será que isso realmente é vencer na vida? O que está por trás disso? Percebem? Ao mesmo tempo que o trabalho, a força de trabalho, o preço da força de trabalho está embutido em cada mercadoria e também se manifesta através da manutenção da vida, eu posso me alienar na mesma força de trabalho. Quando eu pego a força de trabalho, me alieno naquilo que querem que eu me aliene, naquilo que querem que eu faça, e não aquilo que realmente eu quero fazer. Não aquilo que me dá prazer na vida de fazer. Então eu vivo, e a minha vida está condicionada a eu ser aquilo que querem que eu seja. Então, é comum nós ouvirmos que vencedor é aquele que possui bens materiais. A última moda, os lugares mais badalados,
o pessoal da moda. É comum nós vermos isso. E aí entra uma sociedade de consumo, que faz com que eu perca o meu ócio contemplativo, de Domênico. Eu perco, então, a oportunidade de ser aquilo que eu poderia ser, porque agora a minha força de trabalho vai ser para eu ganhar produtos, e que esses produtos vão me fazer estar na moda, para que eu seja valorizado não por aquilo que sou, mas por aquilo que tenho. Então essa relação entre ter e ser numa sociedade contemporânea está muito próximo. Por isso que nós somos o que temos e não somos o que somos. Então a famosa frase de Descartes, cogito ergo sum, penso, logo existo, poderia ser consumo, logo existo. E percebam a alienação pelo qual eu estou inserido. Parece, na realidade, um jogo de espelhos. Então, eu acabo utilizando a minha força de trabalho, não para sentido de vida, mas para mostrar para o outro que eu tenho um sentido de vida baseado nos valores de uma sociedade contemporânea, que vem a ser o ter e não o ser. E então, eu começo a ter e a ser a mercadoria que desejo. Esse é o grande problema. Na filosofia, na sociologia, nós chamamos isso de coisificação. Quando o ser humano se torna a coisa. Quando o ser humano se torna o objeto de que tanto almeja, tanto deseja. E quando os celulares, por exemplo, um objeto, eu permito que ele me escravize. Então eu sou escravo de um objeto. Quando eu sou escravo de um vício, eu sou escravo do cigarro, eu sou escravo das drogas, eu sou escravo dos objetos que me cercam. E até que ponto eu consigo liberdade em torno do vício constituído? Então eu sou uma mercadoria. E o mais interessante nisso tudo é que, como mercadoria, muitas vezes eu também sou descartado. E o pior, sou descartado e descarto o outro. Há uma duplicidade aí. Da mesma forma que eu descarto a mercadoria que não me serve, eu descarto a mercadoria do eu, do outro, de pessoas que estão próximas a mim. Então eu acabo usando o outro como mercadoria para a minha vida. E é lamentável nós olharmos a sociedade contemporânea e vemos que os relacionamentos são assim, baseados quase que em mercadoria. Eu uso o outro e permito que o outro me use. Depois, então, eu descarto o outro, assim como eu sou descartado pelo outro. Aí a sociedade pergunta sobre depressão. É claro que eu vou estar deprimido. É claro que a minha tristeza vai ser profunda. Porque os bens materiais, a mercadoria, jamais vai preencher o vazio existencial. E eu tento preencher o vazio existencial com a mercadoria. E como eu sou descartado e descarto o outro, as mercadorias se tornam as pessoas. Cada vez mais eu vivo a superficialidade da vida. Então, é curioso quando nós começamos a parar para pensar um pouco sobre a nossa existência, sobre o que estamos fazendo de nós mesmos. E qual é essa relação? Por isso que nós comentamos, e Michel Henry fala muito bem sobre isso, é a formação daquilo que ele chama, Michel Henry, de barbárie. Trocamos os sujeitos pelos objetos. Descartamos os seres humanos como descartamos a mercadoria.
Damos mais importância a um aparelho do que ao olhar do namorado e da namorada. Damos mais importância ao aparelho do que à voz e à expressão corporal do professor. Nos alienamos dos nossos aparelhos e não temos mais diálogo com o pai e com a mãe. E o pai e a mãe não têm mais diálogo com o filho. Nos tornamos mercadorias, objetos descartados. E é muito curioso isso, porque a mercadoria, ela tem a sua vida útil. Terminou, já era. E eu me recordo que eu fui comprar o celular e o vendedor disse para mim, dura no máximo 2 anos. O seu já tem 4. Descartado. Está descartado. E fico pensando, aí as pessoas vão a cada 2 anos e compram um celular mais moderno, de último tipo. Acabam se endividando todas pelo celular. E acabam se tornando aquela mercadoria. E quando esse aparelho desaparece da sua mão, você sente-se vazio. E imediatamente compra outro. Porque nós não podemos permanecer no vazio. É curioso. Uma coisa é você ter o celular para se comunicar e aproximar quem está distante. Outra coisa é você sentir a ausência do sentido de ser por causa de um objeto que te domina. Então, numa sociedade contemporânea, Herbert de Souza tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: os senhores viraram empresários, mas continuam a viver em novas versões de Casa Grande. Os escravos viraram trabalhadores, mas continuam morando na senzala, em dormitórios feitos para isolar o pobre depois do serviço. Mercadoria. E até que ponto o trabalho, a mercadoria, está roubando o seu tempo contemplativo, o seu ócio contemplativo. E o que nós vemos hoje é que existe uma propaganda maquiada, que vende felicidade. Felicidade não é isso. E Spinoza é muito claro nas teorias dos afetos em dizer, em atrelar felicidade à relação de afeto. Aristóteles atrela isso à eudaimonia, uma vida que vale a pena ser vivida por ela mesma. Se é uma vida que vale a pena ser vivida por ela mesma, a felicidade ela não é comprada. A felicidade é garimpada. Eu trabalho para que a felicidade possa existir, mas não o trabalho em torno da troca da mercadoria do meu ser pelo outro. Mas eu trabalho modificando o meu ser para que eu possa ser feliz. E quando eu entendo essa duplicidade, quando eu entendo essa razão, aí eu encontro uma vida que vale a pena ser vivida. Caso contrário, vamos viver uma superficialidade de um capitalismo exacerbado. Então é um indivíduo que cresce num ambiente consumista, ele dificilmente vai aprender valores subjetivos. Dificilmente ele vai aprender. E vamos deixando esses valores de lado. O que na realidade se torna um grande problema, porque a felicidade vai cada vez mais ser distante de nós mesmos. Aí então vem a diferença do trabalho e do emprego. Para nós pensarmos e voltarmos ao tema de que nós começamos então o nosso programa. Trabalho e emprego, para algumas pessoas, é a mesma coisa. Mas não é. O que acontece? O trabalho, como nós vimos, é muito mais antigo do que a concepção do emprego, muito mais. Poderíamos dizer que o trabalho, então, começou lá no Éden.
A concepção do emprego, ele é mais nova. Ela é a partir da Revolução Industrial. E qual a diferença de um e do outro? Com o passar dos tempos, o trabalho, que era, na realidade, algo trágico, ele veio se constituindo no decorrer do tempo, passando pela Idade Antiga, pelo período moderno, até se constituir no período contemporâneo. Quando chega na Revolução Industrial, ele passa a ser emprego. Então, hoje, o trabalho se torna particularmente melhor do que o emprego. Em que sentido? O trabalho passa a ser positivo e o emprego negativo. O que é o emprego na época da Revolução Industrial? As pessoas trabalhavam para ganhar dinheiro. Trabalhavam naquela concepção de Foucault, para distanciar-se da morte. Então você trabalha para ganhar o seu salário, o dinheiro de todo mês, o dinheiro da semana, o dinheiro do dia, para você não passar fome. Então não importa agora se essa atividade vai te dar prazer ou não. O que vai importar aí é que você tem que trabalhar para ganhar dinheiro, para poder comer, beber e se vestir. Para que você tenha um mínimo de segurança, um mínimo de educação e que possa ir e vir através do transporte. Então, essa relação é uma relação muito próxima. Então, quando eu falo emprego, hoje, eu já estou falando de subsistência. Quando eu falo trabalho, eu estou falando de algo mais prazeroso. Olha, desvinculou do conceito anterior para vincular a novos valores. Então, o trabalho se torna positivo e o emprego se torna negativo. Então, esse emprego, ele não permite que você tenha uma ideia nova. Porque você, no emprego, tem que obedecer ordens. No emprego, a gente tem que obedecer normas e regras instituídas. No trabalho, não. No trabalho, hoje, já é um processo criativo. Já é um processo de reflexão, já é um processo prazeroso. E agora vem a pergunta para vocês, queridos alunos, nossos internautas, os ouvintes da rádio. Você tem trabalho ou tem emprego? Porque trabalho é o que você passa a viver na força de trabalho. Só que para você ter força de trabalho, você tem que estar motivado. Então você acorda de manhã com força, com potência para trabalhar. Quando a sua potência é baixa e você não tem forças para trabalhar, então você não tem trabalho. O que você tem é emprego. Você vai para o teu trabalho, vai ganhar o dinheiro para você não morrer de fome, para você não morrer de sede. Percebe? Porque o trabalho é aquilo que te motiva, é aquilo que te faz levantar da cama todos os dias. Trabalho, hoje, é aquilo que te faz cada vez melhor. Emprego é só fonte de renda. Algo que faz parte da tua vida simplesmente por obrigação. E como que nós podemos mudar isso? E quem aqui está me ouvindo, olha para si e fala assim, realmente eu tenho um emprego, não tenho trabalho. Então vem a pergunta, você tem emprego ou tem trabalho? Sabe por quê, pessoal? Porque a questão financeira, ela é importante, mas não deve ser o principal estímulo para a vida. O dinheiro tem que ser uma consequência e não uma causa.
O dinheiro tem que ser uma consequência do teu trabalho. O problema é que no emprego, o dinheiro é causa. E aí tem o desespero de um mundo contemporâneo. A desagregação, a segregação, a depressão, a angústia. Estamos esquecendo de nós mesmos. Estudamos. E alguns não sabem nem por que estudam. Fazem cursos, ou escolhem um curso, escolhem uma faculdade, que nem sequer gostam, só para ter um diploma. Não tem o que nós chamamos de tesão acadêmico. Passam pela faculdade só para ter um diploma. E depois da faculdade não vão trabalhar, vão ter empregos. E nós passamos 8 horas por dia num emprego que a gente não gosta. Você pode ganhar muito dinheiro, mas nunca você vai ser feliz. Agora, quando o dinheiro é uma consequência do seu trabalho, do suor do teu rosto, você cria sentido de vida. Você vai passar 8 horas do teu dia fazendo algo que você gosta. Senhores, senhoras, a tendência de nós sermos os melhores é muito grande, porque nós vamos fazer aquilo que gostamos, do que ter emprego que nos arrasta dia a dia, só para nós termos o mínimo de subsistência. Então, falar de trabalho é muito mais do que falar só de ganhar dinheiro. Falar de trabalho é falar, como diz Spinoza, de potência, como diz Aristóteles, potência de vida. E eu preciso ter potência para eu continuar vivendo. Porque se eu não tiver potência, eu não vou ter força para continuar a minha existência. Então, no emprego, não há essa satisfação, não há metas de crescimento, não há desenvolvimento. Você cumpre somente aquelas obrigações do dia a dia, e mais nada, e vai se arrastando pelos dias. Logo pelo dicionário, se vocês, os nossos amigos que estão me ouvindo agora, olharem no dicionário, vai estabelecer a diferença entre emprego e trabalho. Só que tem um detalhe que eu acho muito importante nós salientarmos no programa de hoje. O tempo é curto. Quanto tempo leva a vida de um ser humano? 80, 85, 90? Senhores, o tempo é curto. O tempo é muito curto. Quando a gente vê, a gente já passou metade da nossa vida. O tempo é pequeno demais. A nossa existência de 80, 85 anos é curta demais para nós perdermos tempo com coisas que não fazem com que eu tenha sentido de vida, com que eu crie subjetividade. Então, pessoal, a gente acaba se relacionando com pessoas que a gente não gosta. A gente fica com namorados e namoradas que a gente não gosta. O tempo é muito curto para você perder tempo da sua vida com uma pessoa que você não gosta, que você não quer. Com pessoas que te traem, que te machucam, que te ofendem. O tempo, ele é precioso, ele não retorna. Ele não retoma aquilo que foi ontem. O tempo passa. O tempo é curto demais para nós termos emprego e não trabalho. Percebem? Uma reflexão importante para nós fazermos. Porque o que está em jogo é a nossa vida.
É a nossa existência, é o nosso sentido de ser. Vamos nos arrastando diante das nossas infelicidades, diante das nossas tristezas, porque não temos raça para conquistar os nossos objetivos e a nossa felicidade. Então, tempo é também viver. Então, não temos tempo a perder. Escolha um curso que lhe dê prazer, que possa vincular ao trabalho e não a um emprego. Escolha uma pessoa para você conviver que te acrescenta, que te faça grande, que te faça melhor. Não uma pessoa que diminua, que menospreze, que ridicularize você. Tempo. Tenha tempo para fazer as coisas que você gosta de fazer. E que o seu estudo se torne um trabalho. E que esse trabalho possa ser algo libertário para vocês. Isso é muito importante. Essa reflexão é que eu acho interessante nós começarmos a trabalhar a partir de. E ser muito mais do que ter. E que o ter possa ser simplesmente uma consequência do ser. E não uma causa. E eu queria fazer comentários com vocês exatamente sobre 3 aspectos importantes. 3 pontos principais que devem ser considerados e que os especialistas falam entre trabalho e emprego. Primeiro aspecto, realização profissional. Ter um emprego é produzir algo em troca de uma remuneração. Ter trabalho é em torno de uma realização profissional. Primeira diferença, realização profissional. Segundo item, salário satisfatório. O salário, então, o dinheiro do mês a mês, do dia, da hora trabalhada, tem que ser, e o dinheiro que eu ganho, tem que ser uma consequência da satisfação do meu trabalho. E não uma prisão diante do meu trabalho. Por isso que a gente vê gente que tem um emprego, ganha muito bem e é altamente infeliz. E o terceiro item, uma conexão entre valores e vida pessoal. Isso é muito importante. Porque não adianta eu trabalhar ou ter um emprego naquilo que é contrário aos meus valores. Por exemplo, uma pessoa vegana trabalhar num açougue. Então, o meu trabalho, para ser prazeroso, ele tem que ter um vínculo com os meus próprios valores. Porque o que vai acontecer se não for assim, eu vou adulterar o meu ser em torno daquilo que eu poderia ser. E aí eu vou me tornar infeliz. Falar de trabalho, falar de emprego numa sociedade contemporânea, falar de força de trabalho, como Marx dizia, acredito eu ser altamente pertinente diante de uma reflexão do hoje. Onde o mal do século é a depressão, onde cada vez mais pessoas cometem suicídio, independente do seu nível social. Se ter valores financeiros agrega em mim valores existenciais, as pessoas não cometeriam suicídio. Então, os valores, o dinheiro, volto e repito, tem que ser uma consequência do meu trabalho, consequência daquilo que faço. Mas aí, querido aluno,
queridos ouvintes, vocês podem olhar para mim e dizer assim, mas professor, não tem jeito, eu tenho que trabalhar naquilo que não gosto por enquanto. Não tem problema, você não vai trabalhar naquilo que você não gosta a sua vida inteira. Tem alunos aqui que vendem trufas para poder pagar o estudo. E sei que alguns não gostam. É um emprego. Mas, senhores, não tem problema. Por que não tem problema? Porque vocês não vão trufar o neologismo. Vocês não vão vender trufa a vida inteira. É um período de tempo. Ah, professor, eu não consegui algo melhor para eu viver. Então eu tenho que trabalhar naquilo. Ok. Tenha um emprego por um tempo. Isso não significa que você não possa se especializar para conseguir fazer aquilo que você mais ama, para que isso possa se tornar realidade na sua vida. O que a gente tem que encarar, às vezes, é que na vida, às vezes a gente tem um tempo do vale, um tempo de maturação. E às vezes nesse tempo não é prazeroso, mas a gente tem uma finalidade, nós temos um objetivo por trás, a gente tem um objetivo no final das contas. Nem sempre a gente gosta daquilo que faz, mas isso tem que ser temporário e não permanente. O problema é quando o temporário se torna permanente e o permanente se torna temporário. Então, queridos alunos, queridos ouvintes, se você hoje tem um vínculo de algo que você não gosta de fazer, tenha paciência, se especialize, se projete, não esmoreça, não se conforme. O que eu vejo hoje em dia é muitas pessoas conformadas. Não se conforme. Sabem por quê? Porque você merece. Ouvinte, você merece. E que o nosso Deus possa nos abençoar, para que esse sentido de vida possa fazer valer a pena a nossa existência, nesse curto período que estamos nessa terra. Obrigado, senhores. Vamos dar agora oportunidade ao Papo Cabeça? Vamos lá? Agora chegou o momento das perguntas. Do Papo Cabeça, o debate. Vou então disponibilizar esse tempo para que a gente possa discutir. Vou trocar o microfone, né? Melhor. Professor, eu, analisando todo o falatório de hoje, me veio na cabeça 3 exemplos que eu poderia citar. Um eu obtive ontem, um exemplo, o outro obtive hoje de manhã. E o terceiro exemplo, algo que é meu mesmo. Entendeu? O primeiro exemplo foi, hoje de manhã eu ouvi uma história de um rapaz que obteve todo o seu lucro. Ele tinha um supermercado, ele tinha a sua casa, já estava com a vida estruturada. Só que todo o seu lucro ele obteve através de roubos e por aí vai. Através do crime, né? Só que através do crime ele não se aguentava, ele queria mais, entendeu? Ele já estava com a vida estruturada, ele já tinha um trabalho que ele queria, né? Mas ele queria mais, até que ele entrou na casa de um policial e o policial matou ele, né? Então, ok, eu vi nesse exemplo eu vi um rapaz que era feliz, mas ao mesmo tempo alienado com o seu trabalho. Segundo exemplo, isso aqui eu não confirmo essas palavras porque foi algo que eu li, então não dou fonte nenhuma. É a respeito da morte daquele DJ famoso, que se denomina Avice, né?
A Vinci, né? Ué? É esse aí, é esse aí. Declararam a morte dele como suicídio. Então, você vê um rapaz que famoso, um rapaz que já estava estruturado, e uma pessoa que gostava de fazer aquilo, mas suicidou. Né? E o terceiro exemplo é uma pessoa que trabalhou comigo, que, para você ter ideia, um mês de trabalho dele dava para pagar os 5 anos de faculdade aqui. Então ele recebia muito bem. E ele gostava de fazer o que ele fazia. Mas, por incrível que pareça, você olhava nos olhos dele e havia uma tristeza. Entendeu? Algo que impedia dele de ser feliz, mesmo naquele trabalho. Então eu penso comigo, como é que eu consigo conciliar, mesmo eu gostando daquilo, ser infeliz, ser ainda alienado a isso? Vamos falar desses 3 casos que você citou. O primeiro caso do ladrão. Esses dias eu estava vendo na rede social e foi entrevistado um ladrão. E ele disse assim, o camarada, só para nós entendermos o contexto, ele entrou numa casa e a casa tinha cachorro, pitbull, e a casa tinha câmera e tinha alarme. E o muro era bem alto. Não sei se vocês viram isso. Alguns, os nossos ouvintes, vocês devem ter visto. Aí o repórter falou, como é que você conseguiu entrar nessa casa? Aí ele disse assim, eu fiquei muito tempo estudando o roubo. Você acha que agora eu vou dar o meu segredo para todo mundo? Não, quem quiser que estude o roubo, assim como eu. Eu achei interessante a questão do exemplo que você deu, porque esse indivíduo acredita que o roubo seja uma profissão. Sim. Assim como o primeiro exemplo que você citou. Só que aí ele perde muito pelo processo da ética. Porque quando você pega algo de alguém e você não trabalha o suor do teu corpo para conseguir aquilo, porque é um ganho fácil, mesmo que você tenha que estudar, mesmo que seja estratégico, é algo que não é seu, a valorização que você tem aquilo, ele é muito superficial. E quando você infringe uma determinada ética, de um processo de reflexão, para você chegar a uma questão moral, você perde uma grande potencialidade do ser humano, que é a questão da liberdade. Então, um indivíduo desse, ele não vai encontrar felicidade. Porque quando você se torna ético, e você segue uma determinada ética, você se encontra em liberdade, e aí você se realiza. Aí vem a complementação do segundo exemplo que você deu. Só uma questãozinha do sim. primeiro. Então a gente poderia dizer que o ócio contemplativo, ele afastaria a antiética. Eu acredito que sim. Porque uma pessoa consciente de si, ela é uma pessoa ética. Correto. Porque ele vai entender que não são os bens materiais que vão preencher o vazio existencial. Não é eu tirando o que é do outro, é que eu vou preencher o vazio existencial. Eu vou preencher o meu vazio existencial trabalhando em algo prazeroso e algo que preencha esse vazio, que eu possa compartilhar com o outro. Isso foi o que Cristo nos ensinou. Eu estou dizendo Cristo como filósofo, porque ele trabalhou muito a questão da alteridade. Então, por isso que quando a gente ganha o salário do suor do meu corpo e ajuda o outro,
eu estou estabelecendo uma relação muito próxima de felicidade. Porque eu vou fazer com que a vida tenha seu sentido. No caso do ladrão, ele perde exatamente por isso. Então ele vai perdendo o seu sentido de vida. No segundo exemplo que você deu, o rapaz ganhava bem, e aparentemente era feliz, e cometeu suicídio. Ora, a vida não se realiza apenas no trabalho. Existem vários itens pelo qual a vida tem a sua essência. Porque também se eu colocar a minha existência em um determinado trabalho, se eu colocar a minha existência num determinado trabalho, se eu sou desempregado, como tem 13 milhões de desempregados nesse país, a minha felicidade acaba. Então a minha existência não pode ser atrelado a uma empresa, a uma instituição. Tem que ter outras coisas, tem que ter outras funcionalidades. Tem que vincular isso a um outro prazer, a uma outra potência. Potência essa que aumenta, potência essa que vai aumentar e vai me fazer ser melhor. Então, esse é o grande toque que podemos entender em Aristóteles, quando eu tenho uma vida que vale a pena ser vivida. Por isso que eu não posso colocar minha vida, atrelar minha vida a um namorado, a uma namorada, ao esposo, à esposa, a um filho, a uma filha, a um emprego, a uma instituição. Porque, infelizmente, lamentavelmente, na vida nós temos perdas. E eu posso perder meu filho, eu posso perder minha filha. Ou perder pela morte, ou perder porque o filho ou a filha vão embora. E aí, a sua vida acaba? A minha vida não pode estar atrelada a um namorado ou uma namorada. Porque quando eu me vinculo a minha vida a um namorado ou uma namorada, pode ser que termine um relacionamento. E isso não é raro acontecer. Eu lecionei numa cidade, interior de São Paulo, chamada Atibaia. E a moça terminou o namoro com o rapaz. O rapaz marcou um encontro na praça pública com a menina. E disse para a menina assim: você nunca mais vai esquecer o que eu vou fazer agora. Ele pegou a arma e deu um tiro na cabeça na frente da menina. Ora, ele deu um tiro na cabeça porque a menina terminou com ele. A nossa vida não pode estar vinculada a uma pessoa. Não pode estar vinculada a um namorado, uma namorada, a um esposo, uma esposa. E o noticiário está repleto aí, repleto de coisas. E isso a gente vê costumeiramente na televisão, no meio de comunicação. Pessoas que vinculam a vida a algo que é vulnerável. E quando essa pessoa, essa coisa, vai acabar a tua existência. Porque a vida é constituída de vários itens. O emprego, o trabalho, aquilo que eu faço, é uma dessas coisas. O exemplo da Bíblia de Jó é muito claro. Jó não cometeu suicídio. Ele perdeu tudo. E não é raro nós ouvirmos nos noticiários de que pessoas que perdem tudo se matam. A vida tem que ser uma força maior do que isso. Esse rapaz, por exemplo, que a menina terminou o namoro, que ele cometeu suicídio na frente dela, ele esqueceu que existem outras mulheres no mundo, que existem outras possibilidades. Se ele errou num relacionamento, aprenda com ele para da próxima vez não errar.
Por que eu sou destinado a ficar com uma pessoa que eu não amo, que não me ama? Sabe, pessoal, cai fora. Tem que cair fora. Constituir. Mas sabe o que acontece? Numa sociedade contemporânea, a gente não tem tempo para o ócio contemplativo. Então nós não pensamos em nós mesmos. Vamos vivendo simplesmente porque querem que a gente viva e a gente consuma aquilo que querem que a gente consuma. A gente não para pensar assim, o que realmente eu sou e aquilo que realmente eu quero. Isso é importante. Eu não sou contra o capitalismo, nem aos bens materiais. Eu sou contra a esses bens materiais se tornarem causa da minha vida. Esse é um problema muito sério. Porque as coisas vão embora. Traça, cupim, tempo, acaba com as coisas. E a gente não tem tempo. O nosso tempo é muito curto para a gente gastar com besteira, com bobagem. Então, senhores, está fazendo algo que você não gosta, mas você tem que fazer, tenha paciência, não vai durar a vida inteira. Mas se esforce. Crie possibilidades para que você faça alguma coisa que você goste. Está com uma pessoa que não agrega valores em você, que não acrescenta, cai fora. Mas cai fora logo no namoro. O namoro serve para isso. Cai fora. Se você é uma pessoa que te agride fisicamente ou psicologicamente, cai fora dessa pessoa. É melhor você amar à distância do que odiar na proximidade. Se afaste dessa pessoa. Assim nós vamos constituindo a nossa existência. Então eu acho que os 3 exemplos que você deu perfaz exatamente esse contexto que nós estamos conversando. Sobre o sentido de vida. O trabalho tem que fazer parte desse sentido de vida. Não pode ser a única, mas tem que fazer parte. Pessoal, nós temos 24 horas no dia. 8 horas nós dormimos. 8 horas nós trabalhamos. Se nós trabalharmos, ou temos um emprego de que nós não gostamos, a maior parte da vida, do dia, nós vamos passar infelizes. Vale a pena? Não temos tempo para isso, senhores. De eu entrar num relacionamento, me casar com uma pessoa que eu não amo. Para quê? Para ter bens materiais? Ridículo. Não vai acrescentar nada. Percebe? Não vai ter conforto. Mas conforto vai trazer felicidade? Acho que essa é uma questão chave para a gente. Obrigado pela pergunta e pelos exemplos. Professor, eu lembro que você falou uma frase ali, você falou, cuidado com você fazer aquilo que os outros querem que você faça, né? A gente está no ambiente universitário aqui, acho que todo mundo já passou por aquela velha pergunta, né? O que eu vou fazer da vida e tal, né? Todo mundo aqui passou por isso e para estar aqui você tem que se questionar a respeito disso. E eu acho que tem uma grande influência, principalmente das pessoas que você é influenciado, os pais e as pessoas que são próximas a você, uma influência muito grande deles. Então eu queria fazer 2 perguntas com base nisso, né? Primeiro, tem alguma forma de facilitar esse caminho, de eu descobrir o que eu quero da vida para ter um trabalho e não um emprego, como você falou? Então, qual que é o caminho que eu descubro isso? Ou seja, aquilo que eu quero fazer de verdade, se tem algum caminho para isso? E como fugir dessa coisa de influência, de fazer aquilo que a pessoa quer que você faça e não aquilo que você queria fazer de verdade? É uma boa pergunta, uma boa colocação. Eu precisaria de um tempo para poder argumentar. E alguns aqui já sabem que eu gosto muito de um filósofo, para mim é um dos príncipes da filosofia, chamado Baruch Spinoza.
que nasceu em 1632 e morre em 1677, na Holanda. Ele nos ensina exatamente isso que você me perguntou. Ele faz uma colocação muito apropriada, muito pertinente. Porque o que ele fala? Ele fala o seguinte: quem sou eu? Para Spinoza, eu sou o resultado dos encontros no processo da minha existência. Então, quem é você? Você é o resultado de todos os encontros que você teve, que lhe afetou. Assim, resumidamente, é isso. Isso significa que o seu pai, a sua mãe, teve uma marca em você, lhe afetou. Seus professores lhe afetaram. Tio, tia, amigo, namorada, namoradas, namorados, amigos, amigas, pai, mãe, tio, tia. Todos os nossos encontros nos afetaram. Então, a partir desse momento de afeto, eu encontro quem eu sou. E isso faz parte da minha, vai fazer parte da minha essência, se integra à minha essência. Então, a partir dos meus encontros eu posso me conhecer. Sócrates dizia: conhece a ti mesmo. Esse é um grande desafio. E aí, completando com Spinoza, então eu posso me conhecer através dos afetos que tenho. E como cada um tem um afeto, uma dimensão, uma intensidade do afeto diferente do outro, então cada um é singular. Para você saber onde você pode trabalhar e o que você vai fazer, você tem que conhecer a si mesmo. Buscar a você. Buscar os seus afetos. Mas eu vou descomplicar isso. Porque com algumas perguntas a gente consegue entender um pouco mais esse conhecer e os encontros que levaram a gente a ter o afeto. O problema é que a maioria das pessoas não fazem essas perguntas. A primeira pergunta é: por que eu gosto do que gosto? E por que não gosto do que não gosto? Eu gosto de alguém? Eu gosto de alguma coisa? Por que eu gosto? Mas demorar um tempo pensando nisso. Não responder rapidamente, porque você está se investigando, você está no ato da descoberta. Olha quantas pessoas não fazem isso. Eu gosto daquela menina, e a menina gosta daquele rapaz. Por que eu gosto dele? Por que eu gosto dela? O que ela me acrescenta? Para um trabalho, eu pergunto: para um trabalho, para uma escolha de uma faculdade? Até hoje, na minha vida, quantos anos você tem? 23. 23. Não Até parece, hoje. mas 23. Não, tá bem. Parece uns 30 aí. Não, tá bem, tá legal. Você tem 23 anos. A pergunta que você tem que fazer a você: nesses 23 anos de vida, eu tive muitos encontros, eu tive muitos afetos. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de desenhar. Eu gosto de escrever. Eu gosto de fazer trabalhos manuais. Eu gosto de fazer discursos. Eu gosto de dar aula. A pergunta é: o que eu gosto de fazer? As pessoas não fazem essas perguntas. E se ficar mais difícil, se você gosta de muitas coisas, coloca numa listinha, coloca no papel. O ato de escrever é interessante, porque você vai legitimar aquilo que você pensa. Por isso que os professores brigam para que a gente possa sempre escrever. Por isso que eu gosto de aplicabilidade, resumos, né? Porque você vai se conscientizar diante da matéria que você está estudando. Apesar do aluno não gostar muito de escrever, mas é um processo de legitimação do pensamento muito importante. E faz a listinha. Depois da lista, você olha.
e começa a riscar aquilo que você menos gosta da lista que você mais gosta. E vai sobrando. Aí você vai ver que vai sobrar 2, 3, 1. Aí, opa, é isso que eu gosto. Qual é a profissão, qual é o curso, qual é a faculdade? Porque faculdade também é uma opção de vida, não é a única. Qual é o estudo, qual é a faculdade? Qual é o trabalho que eu posso realizar nesta atividade? As pessoas não fazem isso. Spinoza chama isso de gênero de conhecimento, é o segundo gênero, é a questão da racionalização. Racionalizar os meus desejos e as minhas vontades. Porque a gente tem desejo e vontade por causa dos encontros do processo de existência. A partir daí, eu vou me conhecer mais. Agora, você levantou uma outra questão também interessante. Às vezes eu tenho que fazer o que não gosto. Mas você faz o que não gosta por um período. E isso é importante a gente se conscientizar. E deve ser um período. E tem tempo para acabar. Isso é muito importante. Então, por exemplo, você está numa instituição que tem regras e normas. E que muitas vezes você faz aquilo que você não quer fazer. Mas é por um período. Porque você tem um objetivo, uma finalidade maior. Para você alcançar a sua finalidade, muitas vezes você tem que fazer aquilo que você não gosta. Então a gente vai fazer aquilo que não gosta para alcançar um objetivo maior, aquilo que gosta. Aí vale a pena. É um período da vida. É só um período. Não vai ser a vida inteira. Mas também esse é o perigo que a gente estava comentando. Eu não posso me conformar. Porque eu vejo numa sociedade hoje, muita gente conformada. Muita gente conformada. Eu começo a fazer aquilo que não gosto, mas aquilo que não gosta dá um certo dinheiro. Então eu vou vivendo. E vai vivendo infeliz. A gente tem que se conscientizar que aquilo ali é um período. E eu tenho que, nesse período, trabalhar, me especializar, para que eu possa fazer alguma coisa que realmente possa ser trabalho e deixar o emprego. Só que o ser humano, ele não faz essa reflexão, ele não faz essa pergunta, ele não se pergunta, ele vai vivendo. Olha como a gente se torna marionete. Simplesmente você vai vivendo. Vai sendo aquilo que os outros querem que você seja. E a vida vai se arrastando. E como ela é curta, a gente chega no final da vida, olha para trás, do que restou. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa muito idosa. Inclusive, ela estava indo para o hospital porque já estava no fim da vida dela. Eu estava na ambulância com ela, com essa pessoa. Eu estava ajudando. Fui até o hospital. E no decorrer, a pessoa estava conversando comigo. Esse senhor estava conversando comigo. E ele estava se lamentando na vida dele. Ele agora com 80 e poucos anos, ele olha para mim e fala assim: a minha vida não valeu de nada. Não trabalhei no que gosto, não senti prazeres na vida, não viajei, não curti filho, filha, porque não tive tempo. Ele usou essa expressão. Eu tive que trabalhar muito. Agora estou no final da vida, estou morrendo. Eu vejo que a minha vida não valeu de nada. O que aconteceu com aquele senhor? Se conformou com a vida. Foi vivendo. Foi vivendo. Ele foi exatamente aquilo que queriam que ele fosse. Não foi senhor de si. Não foi o sujeito da sua história. E a gente não pode deixar isso acontecer conosco. Temos que fazer, temos que conquistar o nosso trabalho, estar com uma pessoa que a gente gosta, casar com uma pessoa que a gente ama. O dinheiro tem que ser consequência disso tudo, senão não vale a pena. E se o dinheiro não vier, mesmo assim você vai ser feliz.
a gente deixa escapar a essência da vida por pouco. Por isso eu sou um grande apaixonado pela filosofia. Né? Me ajuda a encontrar a minha essência. E ajuda a eu fazer com que o outro possa encontrar a essência dele. Eu acho isso fundamental. Não sei se respondi a questão, mas assim que eu penso. Não sei a sua vida, se você está fazendo o que gosta, se está com quem você gosta, mas comece a pensar nisso. Comece a selecionar. E já estou torcendo por você. Obrigado. Mais alguém? Não? Senhores, não percam tempo. Vivam. Mais alguém? Não? Tem? Não? Ok. Então, senhores, estamos terminando o nosso encontro filosófico de hoje. Eu espero que os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, os nossos alunos façam uma reflexão. E vou repetir uma frase que eu terminei, quando terminei o programa. Você vale a pena. Não se esqueçam disso. O que está em jogo é você. Não se esqueçam disso. Não é por causa de pai, mãe, filho, filha, namorado, namorada, amigo, colega. Você vale a pena. Para a gente amar o próximo, primeiro a gente tem que amar a gente. Amando a si mesmo, nós vamos ter condições de amar o outro. Que Deus possa nos abençoar, para que esse processo possa ser contínuo em nossas existências. Valeu? Obrigado, pessoal.